E aí, pessoal do Objetivo Extensivo Noite, beleza? Tá? A gente vai começar nessa frente 1 agora, o nosso caderno 3. Tá? Uma aula sobre vetores. A gente muda um pouco a linguagem, você vai perceber que essa aula é diferente do que a gente falou até agora. E aí depois a gente dá uma retomada de algumas coisas que a gente discutiu para lançamento vertical, lançamento oblíquo. E a gente vai começar depois a usar muito essa ferramenta que a gente vai discutir hoje, que são vetores, para falar da dinâmica, tá? Então vamos lá, uma aula com bastante conteúdo. Vamos definir primeiro o que são grandezas vetoriais. Toda grandeza vetorial é aquela que eu preciso de direção, sentido e intensidade para definir bem. Deixa eu explicar melhor para você. Não basta eu te falar o valor numérico daquela grandeza. Eu preciso dizer para onde que ela aponta. Então, se eu falar para você, exerce uma força na cadeira que você está sentado, de 20 newtons, né? 20 newtons é a unidade de medida da força, a informação está incompleta. Eu não falei para onde que você tem que exercer essa força, para que lado que você tem que empurrar a sua cadeira. Tá, pode ser para baixo, para cima, para direita, para esquerda, posso aplicar essa força inclinada. Então eu preciso te dar mais informações, preciso dizer como você exerce essa força. E aí que eu tenho que falar então a direção e o sentido. Então, basicamente, toda vez que eu precisar dizer para você para onde que essa grandeza tem que apontar, ela é vetorial. Por que ela se chama vetorial? Porque a direção, o sentido e a intensidade eu represento através de um vetor. Tá? O que é um vetor? É um segmento de reta orientado, tá? Um segmento de reta orientado, uma seta, que vai representar para mim a direção, o sentido e a intensidade. Então, por exemplo, força é uma grandeza vetorial. A gente vai acabar falando bastante de força nessa aula, depois a gente retoma essa ideia lá na frente. Então, uma força que a gente tem na natureza é o peso. É a força com que a Terra puxa os objetos em direção a ela, puxa para baixo. Tá? Então, peso de 80 newtons aqui. Um vetor, peso de 80 newtons. Um objeto que teria essa força-peso. Se eu quero caracterizar esse vetor, eu quero contar para você como que é o vetor P. Então, P com seta em cima. Toda vez que eu ponho P e a seta em cima, eu estou dizendo que isso aqui é um vetor. Estou caracterizando o vetor e vetor tem 3 direções. Por isso que eu abri uma chave aqui, porque aqui vai ter que entrar a direção, sentido e a intensidade. Direção desse vetor. Se eu tivesse em sala de aula e ia perguntar isso, ia ter um monte de gente me falando que a direção ia ser para baixo. E a direção não é para baixo, a direção é vertical. Beleza? Para baixo é o sentido. Sentido é para baixo. E a intensidade do vetor é 80 newtons. Então, direção, sentido e intensidade. Então, este cara aqui, ó, essa representação vermelhinha para baixo, P igual a 80, me diz que eu tenho um vetor peso com direção vertical, sentido para baixo, intensidade de 80. Eu poderia te descrever ele, e você chegava nisso, ou eu posso desenhar e você sabe que ele é daquele jeito. Tranquilo? Algumas observações importantes para a gente, tá? Se tivesse em sala de aula, alguém ia me perguntar isso. Ô, senhor, mas lá em cima da letra P, o vetor está para a direita, não tem que ser para baixo? Então, vamos lá. O vetor, uma letra com uma seta em cima para a direita, quer dizer que eu estou falando de um vetor. Quer dizer que eu estou caracterizando este vetor. Se eu não ponho nada, igual está aqui, ó, eu estou me referindo exclusivamente ao seu valor numérico, aquilo que a gente chama de intensidade, tá legal? Sem seta em cima. Quando eu ponho a seta em cima, eu estou falando de um vetor. E toda vez que eu quero dizer que esta grandeza é um vetor, a seta vai ser em cima e para a direita. Sempre horizontal para a direita. Em cima da letra. Deu para entender, gente? Então, ó, o peso, eu sei que ele é vertical para baixo e vale 80. Mas se eu pus a seta em cima, é porque eu estou falando do vetor peso. E vetor peso tem 3 características. Então, a seta para a direita em cima da letra quer dizer que eu tenho que dizer tudo isso. Tá? Significa que eu tenho que falar essas 3 coisas. Em cima da letra sempre vai ser para a direita. Certinho? Mesmo que o peso seja vertical para baixo. É uma forma de dizer que é o vetor. Segunda coisa, o que é direção? Direção corresponde à base da reta. Eu gosto de guardar aqui, ó, reta, RE, e tem RE no direção. Reta, direção. Como assim reta? Reta é uma junção infinita de pontos alinhados, né? Tá? Uma reta não tem nem começo nem fim. Então, quando eu penso na reta, eu tampo a seta. Eu tampo a ponta do vetor. Ué, como é que ficou a minha reta aqui? Ela não tem começo e não tem fim. Ela é uma reta vertical, ela está de pé. Por isso que a direção é vertical. Já o sentido tem a ver com a seta. Ó, sentido SE, seta SE. Sentido é seta. Para onde que a seta do meu vetor apontava aqui? Para baixo, né? Para baixo.
Gente, não confunde com a que está em cima da letra, hein? A que está em cima da letra é só para dizer que a vetor é sempre para a direita. O meu vetor de verdade está aqui, né? Tá? O vetor é vertical para baixo. Então, por isso que o sentido é para baixo, para onde a seta aponta, tá? Se você guardar essas duas coisas, você não erra isso. Toma cuidado que no nosso cotidiano a gente confunde essas duas coisas, né? A gente fala que uma rua tem duas direções de movimento. Na verdade, uma rua não tem duas direções. Uma rua tem dois sentidos, né? Tá? Uma avenida. Beleza? Cuidado com isso. Tá? Então, ó, direção é a base da reta, sentido é para onde a seta aponta. E a última coisa que eu tenho que falar, a intensidade de um vetor é sempre expressa em módulo. Se eu tivesse um outro vetor de 80 aqui para cima, tá? A gente não ia colocar um deles mais 80 e o outro menos 80. Os dois valem 80 porque a gente sempre expressa um vetor em módulo. A gente não põe valor negativo em vetores. Tranquilinho? Tá? Então vamos lá. Questão da sua apostila, uma questão teórica, só para a gente fazer rapidinho. Ele fala assim: a imagem mostra dois caminhões trafegando em estradas retilíneas paralelas. Se no instante da captura dessa imagem o velocímetro de cada um indicar o mesmo valor de velocidade, é correto afirmar que os vetores velocidades dos dois caminhões são: letra A, iguais em módulo. Bom, igual em módulo é, se indica o mesmo valor, tá certo. Lembra que eu falei que o resultado é sempre expresso em módulo? Você vai falar assim para mim, professor, um é 60 e o outro é menos 60. Lembra, módulo é sem sinal, então sem o sinal os valores são iguais. Iguais em direção, a gente está pensando na letra A. A direção desses vetores é a mesma? Sim, a direção é a mesma. Por que a direção é a mesma? Porque a direção é a base da reta. Então olha aqui, ó. Se a gente tivesse uma reta, no meu cursor, uma reta por onde esses caras estão andando, ó, essas duas retas são paralelas. A reta é a mesma base, então, retas paralelas, as direções são iguais. E mesmo sentido, igual em sentido. Aqui ele errou. Por quê? A velocidade desse aqui, ó, aponta para lá e a velocidade desse aponta para cá. Então, um aponta para um lado e outro para outro. Os sentidos são opostos, beleza? Por isso que a letra A está errada. Letra B, iguais em módulo, a gente viu que são. E sentido, já errou. Os sentidos são opostos. Cada um desses vetores de velocidade aponta para um lado diferente. Letra C, iguais em módulo e direção. Opa, igual em módulo, a gente já viu que era, porque o valor da velocidade é o mesmo. A direção é a mesma, porque as retas são paralelas, mas com sentidos opostos. Aí, ó, cravamos. É a letra C. Tá? O sentido é o lado para onde a seta aponta. Os sentidos são opostos. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Vou continuar aqui o nosso assunto. Uma das coisas mais importantes que a gente vai ver para frente é o conceito de força resultante. Que é uma força fictícia, na verdade ela não existe, né? Fictícia em que sentido? Não tem nenhum corpo aplicando essa força, mas eu obtenho essa força pela soma vetorial de todas as outras do sistema. Ela é quase como se fosse um resistor equivalente, que eu tiro todos e ponho um só que produz o mesmo efeito. A resultante é igual. Tiro todas as forças, coloco uma só que vai produzir o mesmo efeito. Como é que a gente acha essa força resultante? Por soma de vetores. Então é por isso que eu coloquei já o conceito de força resultante e a gente vai ver soma de vetores. Para a gente somar vetor, eu não somo só os seus números. Eu dependo de como que esses vetores estão organizados do ponto de vista geométrico, porque eu preciso pensar também na direção e no sentido. Então eu vou somar dois vetores, primeiro caso, quando eles têm mesma direção e sentido. Dá uma olhada, ó. Esses vetores têm mesma direção e sentido. A direção é horizontal, sentido é para a direita. Um deles vale 5 e o outro deles vale 12. Tá? Então, vetores horizontais para a direita, mesma direção e mesmo sentido, um de 5 e um de 12. Como que eu vou achar o resultante desses caras aqui? Resultante R, ou a soma dos vetores, tá? Quando eles apontam para o mesmo lado, eu somo os seus valores. Repara que eu não pus seta em cima das letras aqui. Quando eu não ponho seta, eu estou falando de valor, beleza? Estou falando da intensidade. Então, resultante de vetores com o mesmo sentido, eu vou somar os seus valores. Vetor é uma palavra que significa transportador. Se um me transporta 5 para a direita e o outro me transporta 12 para a direita, no fim da história eu vou 17 para a direita. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Meu R vai ser 5 mais 12, os dois me transportam para o mesmo lado, o R vai ser 17. Como a gente fala de um vetor, eu posso desenhar esse vetor no final. Se os dois me levam para a direita, no final do processo eu tenho que ter ido lá na frente para a direita, né? Então, horizontal para a direita de 17. Esse é o caso mais simples de soma de vetores que a gente tem,
e é o que dá a maior resposta possível. Quando eu somo um vetor de 12 e um de 5, o máximo que eu posso ter é 17 se eles apontam para o mesmo lado. Vetores com a mesma direção, porém com sentidos opostos, que é o caso que a gente tem, em termos de sentido, do exercício do caminhão que a gente fez agora de pouco aí. Se a gente estivesse olhando aquela estrada de cima, um estava indo para a direita e o outro indo para a esquerda, né? Por isso que os sentidos eram opostos no caso do caminhão. A única diferença em relação a esse é que os números lá tinham que ser iguais. Aqui eu tenho os dois vetores horizontais, tá? Horizontais. Esse tem sentido para a direita, esse tem sentido para a esquerda, e os valores são diferentes. Como é que eu acho o resultante desses dois? Mesma ideia, o resultante é o transportador, né? O efeito dos transportes desses dois vetores. Um me leva 12 para a direita e o outro me traz 5 para a esquerda. Em relação ao ponto de partida, eu fui 7 para a direita. Como é que eu resolvo isso então? Vetores com mesma direção, porém com sentidos opostos, eu subtraio os seus valores. Pessoal, eu estou fazendo uma soma de vetores. Uma soma de vetores opostos é a subtração dos seus valores. Como a resposta não pode dar negativa, por que a resposta não pode dar negativa? Porque um vetor sempre tem intensidade expressa em módulo. Eu faço o maior menos o menor. Tá? Então, vetores com sentidos opostos, se eu quero saber a soma deles, o resultante deles, maior menos o menor. Por isso que eu fiz F2 menos F1. 12 menos 5, que dá 7. Ô, professor, eu não podia fazer F1 menos F2, colocar menos 7? Não pode. Tem que ser maior menos o menor. Resposta medida em módulo, beleza? Sempre maior menos o menor quando eles forem opostos. Esse aqui, ó, é o menor valor que eu posso ter para esse par de vetores. Quando eles têm sentidos opostos, o resultante é o mínimo possível. Então esse é o menor valor que vai poder ter para mim, tá? Soma de dois vetores, então, ele vai estar sempre no intervalo entre a soma dos seus números e a subtração deles. Somar um vetor de 5 e outro de 12 pode dar qualquer coisa entre 7 e 17. Depende do quê? De como eles estão organizados, qual é o ângulo que eu tenho entre esses vetores. O terceiro caso, que é bacana, é o caso de vetores perpendiculares entre si. Vetor perpendicular entre si forma ângulo de 90. E aí eu tenho duas possibilidades de organização no meu desenho. Assim, ó. Ponta de um vetor no rabo do outro, tá? Origem de um vetor na extremidade do outro. Extremidade é a pontinha da seta. Então, ó, extremidade de um vetor na origem do outro. Quando isso acontece, o resultante é aquele que fecha a figura. E esse cara que fecha a figura, o último, tá? O que fecha a figura, tem que estar rabo com rabo, ponta com ponta, extremidade com extremidade, origem com origem. Observe, por que isso acontece? Lembra da história de transporte? Se esse cara me leva 12 para a direita, depois faz eu subir 5, o efeito desses dois caras juntos é como se eu estivesse vindo em linha reta aqui, ó. Beleza? Por isso que esse é o resultante. Então, quando eu tenho ponta de um no rabo do outro, fecha a figura. A gente chama isso aqui de regra da poligonal, porque a gente vai fechar um polígono. Ou eu poderia ter rabo com rabo, igual tá aqui, ó. Os mesmos dois vetores de 5 e de 12, rabo com rabo, tá? Rabo com rabo, origem com origem. Nesse caso, a gente faz, para determinar o desenho, aquilo que a gente chama de regra da paralelogramo. A partir da ponta de um vetor, eu traço um paralelo do outro, ó, pontilhadinho, faria isso aqui com uma régua. A partir do outro, outra régua, né, paralelo, pontilhado. O vetor resultante é o que sai na diagonal. Esse vetor em verde e esse vetor aqui são iguais, tá? São idênticos. Porque eu estou somando um de 5 e um de 12 formando um ângulo de 90 graus. Tanto faz se é assim ou se é assim. Nesse caso, tanto para um quanto para outro, a gente resolve por Pitágoras. Ô, professor, por que eu tenho que fazer Pitágoras? Porque eu fechei um triângulo retângulo aqui, ó. Olha o triângulo retângulo, ó. Tá? E a hipotenusa que eu quero saber. Ô, professor, aqui você não fez triângulo retângulo. Aqui eu fiz um retângulo inteiro. Um retângulo inteiro é dividido em dois triângulos retângulos, ó. Esse pedacinho mede exatamente 5. Então eu posso fazer Pitágoras para os dois, tá? Tanto num caso quanto no outro. Então R ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Eu peguei dois valores aqui que são fáceis, né? 5 e 12, que dá um triângulo bonitinho, né? 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado 144, 25 mais 144 dá 169, raiz de 169 é 13. Então, tanto num caso quanto no outro, a resultante vale 13 newtons. Belezinha? Terceiro caso, então, vetores perpendiculares. Eu mudo o jeito no desenho, mas a conta é a mesma.
O quarto caso, quando os vetores estão formando um ângulo θ, a gente vai ter duas possibilidades. Uma delas é mais comum de aparecer para nós. Porém, pode ser que surja outra. Então eu já deixo as duas, que é para você saber a diferença. Vamos lá. Eu posso ter a soma dos vetores formando um ângulo θ, um ângulo qualquer, que não seja esse de 90 que a gente viu agora, e nem seja para o mesmo lado, igual a gente tinha na primeira situação, nem lados opostos. Um ângulo qualquer entre eles. Neste caso aqui, se está a ponta de um no rabo do outro, ó, origem e extremidade, do jeito que está aqui, para eu calcular, para eu determinar o resultante, eu fecho a figura. Então, nosso resultante saiu azul, o verde aqui, o R. Esse F devia estar para cá, né? Ficou um pouco fora de esquadro no meu desenho aqui, o azulzinho está aqui. Mas a ideia é a soma do azul com o vermelho. Lembra? A soma dos transportes me dá o cara que está em verde. Como que eu acho esse cara? Eu fechei um triângulo. Quando a gente fecha triângulo, a gente usa a matemática. E a matemática diz pra gente que esse triângulo tem o lado calculado pela lei dos cossenos. R ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá, esse ângulo alfa é o ângulo que está de frente para o R. Isso é igualzinho, você vê em matemática, se você não viu esse ano vai ver ainda. Entretanto, eu tenho muitos casos em física que são representados dessa maneira. Eu tenho o ângulo entre os vetores quando eles estão posicionados rabo com rabo. Então a gente vai cair, ó, numa situação de desenho mais próximo dessa. Rabo com rabo eu tenho que fazer o paralelogramo. Ó, paralelogramo. E aí eu fecho a figura aqui. Olhando para o desenho já dá para perceber que este vetor não é igual a esse. Ó. O vetor de cima parece maior e mais inclinadinho do que esse aqui. Ué, então o jeito de calcular deve ser diferente. Quando é de 90 é igual. Quando o ângulo é θ, se tiver ponta de um no rabo do outro, eu fechar triângulo, eu uso essa expressão. Se tiver ponta, rabo com rabo, eu fizer paralelogramo, eu uso esta expressão aqui. R ao quadrado igual a F1 quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo θ. Observe, muda só o sinal? Muda o sinal. O sinal é mais. Gente, você tem que guardar isso, tá? Você tem que guardar essa ideia. Se está fechando o triângulo, é menos. Se eu estou fazendo paralelogramo, é mais. É mais comum aparecer em física essa situação aqui, ó, tá? Porém, a gente não pode descartar a possibilidade daquela de cima. Tranquilo? Tá? Tranquilo, tranquilo não é. Mas isso vai ser uma ferramenta que a gente vai usar ao longo do ano. Então chega uma hora que a gente absorve essa ideia. A gente consegue fazer isso numa boa. Exercícios 2, do seu caderno 3, página 3. Questão da São Leopoldo Mandic, né? Que aí tem medicina e tem odonto. Então o cara colocou uma questão aqui falando de ortodontia. Ele fala assim, ó, a fim de corrigir a posição de um dente, um ortodontista fixou 2 elásticos E1 e E2 no dente incisivo, dente da frente. O elástico E1 traciona esse dente com uma força de intensidade 10 newtons e mede 3 centímetros. Já o elástico E2 traciona o dente com uma força de intensidade 20 newtons e mede 4 centímetros. O módulo da força resultante, exercida pelos elásticos no dente incisivo, em newtons vale. Então, o que é a resultante? É a soma das forças que atuam no sistema, que atuam nesse dente. Como é que eu sei qual é a força que atua no dente? Bom, primeira coisa, eu vou desenhar as duas aqui, ó. No fio T1, no elástico T1, elástico 1, eu tenho uma tração de 10. Elástico, né, tá sempre puxando esse objeto aqui, tá tentando puxar o dente para trás, tá? Não sei se é esse que está puxando para trás ou se é o de trás que ele quer que puxe para frente, porque o elástico puxa dos dois lados. Mas ele pediu para a gente calcular no incisivo. Então, T1, 10 newtons para cá. E a tração 2, 20 newtons para cá. Qual é o ângulo que eu tenho entre elas? 90 graus. Quando o ângulo entre elas é 90, eu vou fazer Pitágoras. Eu vou desenhar a força aqui, mas para a gente ver como que é. Ó, não estava rabo com rabo? Tá? Rabo com rabo aqui, ó, origem com origem, mesma extremidade, a origem dos dois é comum. Não está a ponta de um no rabo do outro. Quando está assim, eu faço paralelogramo, ó, um paralelo a essa, um paralelo a essa. Ficou meio torto aqui no meu desenho, mas seria para ser paralelogramo. E aí meu resultante é esse carinha azul aqui. A força resultante está puxando o dente para cá. Como que eu acho essa força? Quando o ângulo entre os vetores é 90, tanto faz se eu tive que traçar paralelo ou fechar triângulo, eu faço por Pitágoras. Tranquilo? Ângulo de 90 graus, Pitágoras, sempre. Então, a resultante ao quadrado, T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado.
10 ao quadrado mais 20 ao quadrado, 100 mais 400, resultante é 500, raiz de 500. Raiz de 500, ó, a gente racionaliza, né? Dá 100 vezes 5, raiz de 100 dá 10, raiz de 5 newtons, tá? Não tem raiz exata 500, né? Então eu tenho que racionalizar. 100 vezes 5, tira a raiz de 100, 10 raiz de 5. Alternativa D de Jack Johnson. Belezinha? Ângulo de 90, Pitágoras. Terceira. Um navio de carga é rebocado por 2 barcos rebocadores com forças de intensidades iguais a 1000 kN cada um, de modo que o ângulo entre os vetores força aplicados é de 60 graus. Beleza? Então o ângulo entre as origens dos vetores é de 60 graus. Tá? Vou fazer um desenho para você entender isso. Aí ele fala assim, que eu falei, ó, o caso mais comum que aparece em física. Usando seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a 0,85, a resultante das forças que os rebocadores exercem no navio tem intensidade igual a... Vamos lá. As forças que os rebocadores exercem no navio são assim, ó. 1000 kN e 1000 kN no ponto em que ele prende no navio, tá? Os barcos estão para cá, né? No ponto que prende no navio, e o ângulo entre esses dois caras é de 60 graus. É assim que a gente está falando. Beleza? Tá origem com origem, né? Na origem de um na origem do outro. Te disse, o caso mais comum sempre é esse. O diferente lá, a ponta de um no rabo do outro, vai aparecer talvez em desenho. O caso mais comum é esse aqui. Se é origem com origem, como é que eu acho o resultante? Paralelogramo. Então você pega a sua régua, tá? Puxa um paralelo desse cara, puxa um paralelo desse. O melhor que você puder. Às vezes o nosso desenho sai meio distorcido. E aqui vai estar o meu vetor resultante. Quando eu tenho rabo com rabo e faço paralelogramo, o resultante sai na diagonal. Beleza? Se o ângulo aqui fosse 90, a gente faria Pitágoras e estava bonito na fita. Era só isso que tinha que fazer. Porque quando o ângulo é 90, é só fazer Pitágoras, tanto faz. Se for rabo com rabo, ponta de um no rabo do outro. Quando o ângulo não é 90, e eles têm origem com origem, para calcular isso aqui, eu tenho que usar a lei dos cossenos com o sinal de mais. Tá? Então, ó, resultante ao quadrado vai ser f ao quadrado, mais f ao quadrado, mais 2 vezes f, vezes o cosseno de 60, que é o ângulo entre eles. Vou substituir. A força resultante ao quadrado vai dar 1000 ao quadrado, que é uma força F, mais 1000, a outra, mais 2 vezes 1000 vezes meio. Que meio? Cosseno de 60. Observe, ele não deu isso. O cara que fez a questão foi xarope, né? Em matemática, ângulos complementares, ângulos que somados dão 90 graus, tem seno de um igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. Ou você usa aquela tabelinha lá de seno e cosseno de 30, 45, 60. Sabe? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todos por 2, raiz de cada um, e vai chegar na conclusão, né? Vai lembrar que o cosseno de 60 é meio. Aqui, 1000 ao quadrado, cadê o meu mouse? Tá aqui. 1000 ao quadrado é 1 milhão. Então, 1 mais 6 zeros. Então, 1 milhão, mais 1 milhão, mais 1000 vezes 1000 aqui daria 1 milhão. E 2 vezes meio dá 1. Então, dá 1 milhão também. Tá? Então, eu tenho 1 milhão, 1 milhão e 1 milhão. 3 milhões. A força resultante é raiz de 3 milhões. Como que eu posso escrever 3 milhões racionalizando o meu problema? Bom, é 1 milhão vezes 3. Raiz de 1 milhão é 1000. Então, é 1000 raiz de 3. Tá? Aqui eu racionalizei, ó. Tá? O 10 a sexta aqui, 1 milhão, raiz é 1000. 1000 raiz de 3. Raiz de 3 ele mandou aproximar para 1,7. Então, 1000 vezes 1,7, 1.700 kilonewtons, que dá a alternativa D. Tem uma algebrazinha para fazer, umas continhas para trabalhar, mas tá aí bonitinha, resolvido. Beleza? Questão 3. Essa questão 3, gente, ela é uma pegadinha do malandro, tá? É uma situação que a gente pode decorar. Eu sugiro que você guarde isso, que você anote isso em algum canto. Junto com a soma de vetores, com os 4 casos que a gente viu, você tem que ter isso meio na sua mão na hora de fazer conta, tem que guardar essa aqui também, porque vira e mexe aparece isso em vestibular. Ele fala assim, ó. Suponha que 3 pequenos propulsores produzem um impulso nulo sobre uma sonda espacial, sendo representada pelos vetores coplanares A, B e C, de mesmo módulo conforme ilustra a figura abaixo. Então vamos lá, tem 3 motores, os 3 motores ligados ao mesmo tempo vão gerar uma propulsão nula. Beleza? Tá? Os vetores aqui, as forças exercidas por esses propulsores têm o mesmo valor. Então eu tenho 3 vetores
de mesmo valor que tem que se anular. É isso que ele quer saber da gente. Quais possíveis valores para os ângulos dos vetores com horizontal, alfa, beta e gama, que produzem um impulso resultante nulo, tá? Gente, é uma pegadinha, né? É um caso particular que a gente tem que saber. Quando eu tenho vetores iguais e eu quero que o resultado desses três vetores iguais seja nulo, o ângulo entre eles tem que ser de 120 graus. Senhor, como assim o ângulo tem que ser de 120? Ó, coloquei aqui. Três vetores de mesmo valor, para que a resposta deles seja zero, tem que estar separados por um ângulo de 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. É possível provar isso? É possível, mas esse vídeo está ficando longo demais para fazer essa demonstração. E a sequência da aula da semana que vem e da outra aula, a gente vai acabar não usando isso. Então, quando a gente for precisar usar isso de novo, eu retomo esse conceito e abordo isso outra vez. Mas só para você guardar, a gente brinca e fala que isso aqui é o teorema da Mercedes. Aí fala, professor, quem foi essa Mercedes? Foi uma cientista? Não, Mercedes o carro. Sabe o símbolo da Mercedes? Que tem uma estrela de 3 pontas, que são todas iguais, separadas por ângulo de 120? Tá? O símbolo da Mercedes é assim, né? Só não sei se as setas apontam desse jeito que está aqui. Então, três vetores iguais, com ângulo de 120, dá resultante zero, igual ao símbolo da Mercedes. Então, por isso que a gente fala, brincando, que é o teorema da Mercedes. A soma dos valores, aquelas três pontas de seta, vai dar zero para nós. Bom, para dar zero, então, o que eu preciso ter? Esse vetor C vertical para baixo, igual a esse aqui, ó, apontando para baixo. Então, o ângulo entre C e a horizontal, que é o gama, tem que ser 90. E esses dois caras aqui tem que estar apontando igual a esses aqui, ó, formando o ângulo de 120, tá? Entre a vertical e o B tem que formar 120 para cá, 120 para cá. Repara que se eu traçasse a linha horizontal aqui, ó, do C, que é esse de baixo, até a horizontal, eu teria 90. Como o total é 120, ia ficar faltando 30 aqui. Então, o beta tem que ser 30 e o alfa tem que ser 30. Tá? Da alternativa E. Essa questão é uma questão sem vergonha, é uma questão que trabalha com memória da gente. Tá? A gente vai acabar retomando ela. Questão de memória mesmo. Vetores de mesmo módulo, 3, tem que estar separados por um ângulo de 120 para a resultante ser zero. Sugestão, faz tarefa do módulo 11. Vetor é macete, tá? Todo mundo sofre muito com vetores. Se você for fazer uma faculdade de exatas, você vai ter um semestre inteiro de um curso de vetores, tá? Álgebra linear e vetor, ou geometria analítica e vetores. Porque isso é uma ferramenta que a gente usa muito em física, usa muito em engenharia, e não é simples. Então você vai sofrer um pouquinho nessa tarefa, mas tira dúvida comigo, a gente faz tantos exercícios quantos forem necessários no Click Meeting. Beleza? Tamo junto, pessoal. Espero vocês aí. Até breve. Bons estudos.